Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E se não estiver bem, vai ficar. Confia em Deus que vai ficar, entendeu? Que às vezes a gente não está tão bem assim, né? Mas na confiança em Deus a gente supera, né? Então, antes de falar do assunto, eu quero apresentar a vocês o livro que eu falei, que eu li. É o Diário de Anne Frank. É esse aqui o livro que eu li, que eu falei no outro vídeo, né? E essa semana eu estava assistindo um documentário. E esse documentário falava da vida de pessoas famosas, pessoas que se destacaram, né? Muito no mundo, na verdade. E entre eles estava Alexandre o Grande, eu acho que vocês já ouviram falar em Alexandre o Grande, um homem muito poderoso da época lá do passado, e outros, né? E entre eles estava Adolf Hitler. Todo mundo sabe, na Segunda Guerra Mundial, Hitler, o que foi que ele fez, né? Interessante que cada personagem tinha uma frase que se adequava àquele personagem, né? Cada personagem tinha uma frase. E essa frase, que estava lá no comentário de Hitler, me chamou muita atenção, muita atenção. Porque essa frase, ela fala assim, ó, que sorte para os ditadores que os homens não pensem. Vou repetir a frase. Que sorte para os ditadores que os homens não pensem. E embaixo estava escrito Adolf Hitler. Então, eu acredito que eles estavam colocando a frase que cabia naquele personagem, né? Então, o que aconteceu? Lá em Josué, 1:8, deixa eu ver aqui, em Josué 1:8, vocês vão ver que lá está falando assim, pensai na minha palavra, pensai, de dia e de noite. Então, o Senhor ensina a gente que a gente deve pensar na palavra dele, de dia e de noite. Por quê? Porque a gente toda hora está tomando decisões e quando a gente pensa na palavra de Deus, a gente vai tomar a decisão correta. Às vezes você vai falar algo para alguém que não é adequado, então você pensa antes no que você vai falar, né? Para ver se aquilo realmente está de acordo com a palavra de Deus. Porque o Senhor fala que a gente não pode mentir, influenciar para o mal, mas sim para o bem, né? E tudo que é o bom está aqui, na palavra de Deus, né? Então, olha como é importante a gente pensar, raciocinar, ver se a informação que está chegando até nós está aqui de acordo com o que está aqui dentro ou não, né? Então, eu vou citar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar naquele período de Pentecoste, o que aconteceu lá em Pentecoste? Então, eu vou ler agora para vocês o que aconteceu lá em Pentecoste. Se encontra em Atos 2:1-13. Atos. Atos 2:1-13. Aqui. Atos 2:1-13. Olha o que aconteceu em Pentecoste. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, até aí nós estamos vendo que cada um ouvia falar na própria língua
por exemplo, aqui diz que tinha de todas as nações. Então, lá estavam reunidos. Eu vou dar um exemplo das línguas que existe hoje, né? Que antigamente tem o hebraico, o aramaico, eu acho que só para entender melhor. Então, lá estava reunido muitas pessoas, né? Portugueses, franceses, alemães e várias línguas. E o que eles viram, né? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um dos ouvia falar na sua própria língua. Então, o que é línguas estranhas, gente? Por exemplo, para mim, o francês, o alemão, o inglês é estranho, porque eu não sei falar essas línguas. Só que em Pentecoste, o Senhor, sem essas pessoas estudarem aquelas línguas, eles começaram a falar nas línguas das pessoas que estavam ali, né? E eles se admiraram, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Olha como está bem claro, né? E aqui fala as línguas que eles estavam falando. Então, o dia de Pentecoste é isso. As pessoas, eles falavam na língua daquelas pessoas que estavam lá, sem nunca ter estudado. É como hoje tivesse aqui, né, reunido alemão, inglês, francês, e eu, sem estudar, eu começasse a falar nessas línguas para aquelas pessoas, e elas me entendiam o que eu estava falando, né? Então, e eles falaram aqui, né, que é língua em que somos nascidos, né? E que eles estavam falando e eles compreendendo. Então, gente, é isso que é Pentecoste, que aconteceu lá no Pentecoste. E foi do Espírito Santo, foi o Pai Celestial que fez aquilo, né? Que deu aquele poder para que aquelas pessoas falassem em outras línguas sem nunca ter estudado. Mas hoje, o que é que as pessoas que se dizem pentecostais acreditam? Que se você falar qualquer coisa, blá, 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 blé, 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 nem você entende, nem a pessoa que está ali entende que isso é Pentecoste. Imagina como que as pessoas podem acreditar numa coisa dessa, se aqui está explicando que línguas estranhas é aquela língua que você não conhece, você não sabe falar. E todos entendiam o que eles estavam falando ali, né? E se admiravam com aquilo, como eles são hebreus, como é que eles estão falando na nossa língua? Então é isso, gente, que é Pentecoste. Mas, por as pessoas não estudarem a palavra de Deus, elas acreditam que Pentecoste é você. Eu vi uma menina que é pentecostal falando para outra que ainda não é, dizendo, não importa, você fala blá, 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 blá. E para ela aquilo que é Pentecoste, que na verdade aqui não é isso, né? Por quê? Por falta, né, de examinarem a palavra de Deus de dia e de noite, como o Senhor fala. Então, se chega uma pessoa na minha porta, né, me falando sobre isso, né, que é a língua dos anjos, a língua dos anjos é a língua, né, e é pentecostal isso, eu vou mostrar para ela, não, mas espera aí, eles estavam falando e as pessoas estavam entendendo, não é isso? Então, voltando à frase, né, que sorte para os ditadores que os homens não pensem. Então, o que significa isso? Tudo que vem, você não filtra, você não busca examinar, saber se aquilo é verdade. Porque não é ter desculpa para a gente, porque nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus explica todas as coisas. Né? A gente pode, se alguém chegar para nós, a gente chega e examina e vê se aquilo é verdade ou não, para depois aceitar. Né? Mas às vezes a gente vai para um lugar pela emoção, porque alguém deu um testemunho maravilhoso e você chorou, mas você não vai para ver se a doutrina ali é verdadeira. Né? Então, aqui também, o Senhor fala em Mateus 24:4. Olha o que o Senhor fala em Mateus 24:4. Mateus 24:4. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo,
dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Então, aqui o Senhor já está alertando para a gente se acautelar, porque muitos virão no nome dele, né? Dizendo eu, né? Aqui em Efésios 4:25, o Senhor diz que é para a gente deixar a mentira e andar na verdade. Deixai a mentira e amai a verdade. Vocês podem ler em Efésios 4:25. Mateus 24, 23, 26. Mateus 24. Olha bem o que diz aqui, viu? Mateus 24, 23 a 26. Diz assim, ó. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, ele diz que aqui surgirão falsos cristãos e falsos profetas. E se disser a você na sua casa para sair que ele está no deserto, que ele está em algum lugar, eis que ele está no deserto, não saia. Por que eu estou lendo essa escritura? Veja bem. Isso aqui foi os apóstolos, Mateus que escreveu, porque ele sabia o que vinha no futuro. Então ele escreveu, se alguém chegar na sua casa e disser que Deus está, Cristo está no deserto, está ali, não saia, né? Não saia. Por quê? Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, né? Então, como é terrível você acreditar em alguém que você não sabe quem é, que você não buscou saber quem é antes para acreditar, né? Eu vou dar exemplo. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, teve uma família, alguém chegou na casa deles, né? E falou de uma pessoa que era um profeta, que estava em tal lugar, em outro estado, né? Morava em outro estado. E eu não sei, né? Ele falou tão convincente para essa pessoa, que essa família, o que ela fez, esse pai, o que ele fez. Estava no conforto da sua casa, né? Tranquilo. Era um homem temente a Deus, sim, porque senão ele não teria feito o que ele fez. Então, quando ele ficou sabendo daquela notícia, ele vendeu tudo que ele tinha, saiu do meio da parentela, dos amigos, e foi rumo encontrar com essa pessoa. Vocês sabem que naquela época, para você fazer uma viagem era muito complicado. Tinha que pegar navio, tinha que pegar cavalo, tinha lugar que não tinha como passar carro. Era muito complicado. Eu sei disso porque meu avô saiu de Sergipe até aqui, a Bahia. E olha que é perto, mas, segundo o relato da minha avó, foi complicada a viagem, levou dias para chegar. Imagina você sair de um lugar distante, vender tudo que tem e ir ao encontro de Jesus Cristo. Porque aquele homem, né, ele vendeu tudo que ele tinha, levou sua família, acreditando que ele ia encontrar com Jesus Cristo lá. Porque aquela pessoa lá estava representando Jesus Cristo, né? E ele foi. E, infelizmente, irmãos, para ele foi uma cilada. Porque ao chegar nesse lugar, aonde havia um acampamento, que muitas pessoas estavam indo para lá, para esse acampamento, vamos supor que ele chegou pela manhã, com sua família, feliz lá, e à tarde, porque, segundo os relatos, foi assim que ele chegou. E à tarde entrou uma turba com cavalo, expulsando todo mundo dali, matando, estuprando, fazendo coisas horríveis para aquelas pessoas. E eles tinham que ir embora. Você não dava tempo nem pegar documento, nem pegar roupa. Por quê? Porque era de surpresa que eles chegavam. E chegavam, entrava com cavalo, destruindo tudo, atirando, matando. E aquelas pessoas saíam desesperadas, correndo, para cada um se vir, como é que se diz? Cada um que se vire, né? Para proteger a sua vida, na verdade. E essa família tinha acabado de chegar. E resultado que o pai, o marido morreu e o filho mais velho. E aí ficou a mulher com as crianças num lugar que ela não conhecia ninguém, não tinha parentes, não tinha amigos, totalmente dependendo desse homem que disse que estava com Jesus Cristo,
coloca no lugar dessa família. O pai está em casa, né, bem, com seu conforto, cuidando bem da sua família, e de repente você acredita, né, que Cristo está em tal lugar, e você vai, vende tudo e vai com a sua família, e ao chegar você encontra o quê? A morte, né? A morte. Então, pense um pouco, né? Como ficou essa mulher com essas crianças? Emocionalmente falando, ela tinha acabado de chegar, né? E ela olhou e viu que não tinha, né? E pior que tinha que correr, gente, cada um para um lado, ninguém corria junto para o mesmo lugar, cada um corria para um lado, porque eles ficavam desorientados no momento. Então, cada um corria para o lugar, né? Então, tem uma escritura aqui que é bem interessante, Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Que diz assim, ó. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, toda vez que eu vejo essa escritura, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. É exatamente o que aconteceu aqui, né? Ele saiu feliz da vida, porque ia encontrar com Jesus Cristo, né? E ao chegar, o que é que ele teve? A morte. Aí eu pergunto a vocês, se este homem soubesse disso, ele teria saído da sua casa para encontrar com Cristo em tal lugar? Como diz a escritura que eu li para vocês, não saia. O Senhor já estava prevenindo as pessoas, há falsos cristãos e falsos profetas. Quando chegarem na sua casa e disser que vocês têm que ir para tal lugar, que Cristo vai estar lá, não saia, é esse o conselho de Deus, né? E aqui ele fala, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Gente, é muito perigoso a gente confiar em pessoas que você não conhece e até pessoas que estão próximas que você acha que conhece, mas quando você vai ver, não é o que você estava pensando. Eu passei por essa experiência, eu vou contar para vocês. Eu trabalhava na prefeitura, na época eu batia transmissão de compra e venda de casa. E eu atendia muitos corretores, né? E tinha um balcão, eu ficava do lado de cá, e geralmente o corretor ficava do outro lado, não tinha acesso ao lugar que eu estava trabalhando. Mas ele ficava ali esperando eu terminar de bater a transmissão para dar para ele. E a gente fazia essa amizade, né? A gente conversava com aquelas pessoas que estavam ali e tudo mais, tudo amigo, né? E tinha um senhor que eu tinha um respeito muito grande por ele, era um senhor de idade, casado, né? Sempre ele ia lá e com transmissão, né? Eu estava batendo e ele ficava esperando eu terminar para entregar. E eu tinha um grande respeito por esse homem, porque a gente conversava, tipo um pai e uma filha, assim, sabe? E um dia eu saí da prefeitura e esse homem me ofereceu uma carona. Ele disse, se você vai para casa, eu disse, vou, vem que eu te levo. Gente, eu tinha tanta confiança que eu achava que ele era um homem decente, né, que eu entrei no carro e vim. Porque há muito tempo que eu fazia as transmissões e entregava a ele e a gente conversava muito. E aí viemos, né? Aí ele passou direto do lugar que eu ia ficar. Aí eu falei assim, peraí, eu vou descer aqui, a minha casa é para lá. Ele disse, não, eu vou aqui na casa de uma tia. E aí, para surpresa minha, quando o carro parou, veio um rapaz com uma penca de chave e abriu, eu não tinha descido do carro ainda, e abriu uma porta, e aí eu caí na realidade, que aquilo ali era um motel. Foi aí que eu caí na realidade. Eu só falei para ele assim, meu pai era muito conhecido, porque ele tinha uma farmácia no centro, né? E eu falei para ele assim, eu disse, olha, meu pai é dono da farmácia tal, e eu vou dizer uma coisa, se você me fizer alguma coisa, ele vai te buscar onde você for. Eu estou te falando, só estou te avisando. Aí ele olhou e disse, não, desculpa. Ele também me pediu desculpa, e aí voltou e me deixou no meu destino, né? Mas olha bem, eu confiava. Imagina se esse homem fosse uma cabeça, né, pior do que ele tinha, e eu passasse por essa experiência terrível, né? Porque eu confiei. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né,
quando a gente vai tomar uma decisão relacionada a um conselho ou algo que o outro traz para nós, né? Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. Essa família, o que aconteceu com ela? Esse homem confiou plenamente que iria encontrar Jesus Cristo. Mas, infelizmente, o caminho que ele estava andando era caminho de morte, né? E isso que aconteceu. E não só com ele, com muitos outros. Pessoas milionárias que foram ao encontro de Cristo e se tornaram esmoleque. Mas o que é que Cristo fala? Né? O que é que Deus fala para a gente aqui na palavra dele? Os meus planos são planos de bem. O Senhor não diz que Ele tem planos de mal para nós. Meus planos são planos de bem. É isso que Ele promete. Então, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, ir para algum lugar, fazer qualquer coisa, se é de Deus, gente, vai ser maravilha, né? Não é que a gente não vai ter algumas dificuldades e tudo mais, mas Deus está ali conosco, nos ajudando, e o final é feliz. O final é feliz, né? Então, vamos ver aqui em Efésios 4:14. Olha o que diz aqui, Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade. Então, quando a gente deixa a verdade, né, para a gente seguir a mentira, aí eu te pergunto, como é que nós vamos fazer do nosso lar um porto seguro se dentro do nosso lar tem a mentira e não a verdade de Deus? Não tem como a gente fazer do nosso lar um porto seguro. Porque se você tem a mentira, você vai falar mentira para os outros, enganar os outros como vocês foram enganados, né? E é muito triste quando a gente percebe, né, que está sendo enganado. Então vamos voltar lá à frase. Que sorte para os ditadores que os homens não pensem. Quanto sofrimento a gente poderia evitar na nossa vida se a gente lesse a palavra de Deus todos os dias, meditasse nela, pensasse nela, né? Porque aí a gente está em segurança, porque aqui a gente tem a verdade. Então, quando a pessoa vier, né, com a sua mentira, você vai chegar e olhar aquilo, vai dizer, não, isso aqui está errado, não é assim, não, olha como está aqui na palavra de Deus, né? Então, por falta disso, gente, vamos lembrar uma coisa. O adversário, ele é muito convincente. Vocês podem ver que Eva foi enganada por eles. E Deus visitava Eva toda virada, no final da tarde, Deus visitava Eva e ele foi enganado. Ele enganou um terço dos anjos que vivia com Deus. Ele é um homem que ele sabe tudo que se passa no reino celestial. Por quê? Porque ele viveu lá e ele era grande lá, né, no reino celestial. Até que ele quis o lugar de Deus. Ele não queria aquilo que Deus tinha para dar para ele, ele queria o lugar de Deus. E daí que ele foi expulso, né? Mas olha quantos que ele levou com ele, né? Então a gente sabe que o adversário ele é muito convincente. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos absorvendo, né? Quando alguém chega para nós para dar um conselho ou quando a gente dá um conselho para uma pessoa. Tudo que você falar para uma pessoa tem que estar, gente, baseado aqui na palavra de Deus. Porque essas palavras que estão aqui não são minhas, são palavras de Deus. Lá em Mateus aconselhando, não saia. Se disser que Cristo está aqui ou acolá, não saia, fique na sua casa, né? Por quê? Porque existirão falsos cristãos e falsos profetas. E quando uma pessoa fala a verdade, você, né? Por exemplo, eu fico olhando aquele homem, né? Ele não poderia primeiro ir lá ver como era, para depois levar a família. Eu sei que naquela época a vida já era muito longa e tudo mais, mas é uma responsabilidade muito grande dele levar a sua família para um lugar que ele não conhecia, né? Só porque alguém chegou na sua casa e falou maravilhas e você, vamos embora. Ele poderia ter dito, não, peraí,
eu vou primeiro ver como é, saber tudo direitinho, para depois levar minha família. Mas ele acreditou, né? Como eu acreditei naquele homem lá, tudo mentira. Eu lembro de uma vez que a gente ia para a igreja em Camaçari, e quando a gente ia para a igreja, passamos por um lugar que era tipo um campo, era um campo que tinha um matagal. Pouco, né? Mas tinha um matagal. E passamos, estávamos atravessando aquele lugar. E dois rapazes vieram conversando como amigos, os dois rindo, passou por nós. E não demorou um minuto, a gente ouviu um tiro. E a gente olhou para trás, ainda bem que a gente já tinha passado, estava assim, ele não deu para ver a gente. A gente olhou para trás, um deles saiu de dentro do matagal com a arma. Tinha acabado de matar um amigo. E eles passaram rindo, felizes, os dois, parecendo que eram muito amigos. Olha o perigo, né? Da gente acreditar nas pessoas, que você não sabe qual é a intenção daquela pessoa. Né? Então, hoje, eu não culpo Deus pelo que aconteceu comigo, eu não culpo ninguém, sabe? Nada nem ninguém, porque o que aconteceu comigo foi por falta do estudo da palavra. Porque eu não estudava. Nunca na minha casa tinha esse hábito de pegar a Bíblia, ler todos os dias, não tinha esse hábito. Então a gente ficava totalmente dependente de, né, alguém que falasse para a gente o que significa. Gente, o mais importante que está aqui dentro da palavra de Deus é o que eu sempre digo a vocês, está lá em Efésios. O Senhor diz que aqueles que praticam a obra da carne não vão entrar no seu reino. E ele fala o que é a obra da carne. Né? Lá vocês vão lá e vocês vão ver a mentira, a intriga, a inveja, essas coisas o Senhor diz que não faz parte, não vão entrar no reino dele, mas os que andam em espírito. E a gente tem que andar em espírito, aqui, ó, examinando a palavra, para que a gente possa estar alerta e obtendo a sabedoria do alto. Porque sem essa sabedoria do alto, a gente não vai poder se desenvolver aqui na Terra. Né? A gente vai ficar à mercê do pensamento de uma pessoa que pensou, criou um grupo, e dali você vai lá e se emociona e acredita e vai, né? Mas não, o Senhor já deixou tudo aqui. Se a gente seguir o que está aqui, não tem como errar. Não tem como errar. Porque a palavra de Deus é verdadeira. O que está aqui é verdadeiro. Nada do que está aqui é mentiroso. Quando o Senhor diz, pensa na minha palavra de dia e de noite, Ele sabe que a gente vai precisar disso. Porque tem os enganadores, aqueles que querem te prejudicar, né? Então, e a gente tem que ter muito cuidado, como eu falei, porque o adversário, ele é muito convincente. Ele é muito convincente. Eu já tive umas 3 experiências desse tipo, de acreditar, e quando eu chegar, não é nada daquilo que eu estava pensando. Sobre aquela pessoa, como eu falei lá na prefeitura, sobre várias situações, né, que eu acreditei, e quando eu cheguei lá, eu vi que não era nada daquilo. Né? Então, por quê? Porque eu não li a palavra de Deus. Né? Então, é isso, gente. Em Josué, ele fala assim, ó, no 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa deve ser a frase de todas nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, de acordo com o que o Senhor está me ensinando aqui na palavra dele. É muito importante isso, para que a gente possa realmente fazer da nossa casa um porto seguro, porque a verdade é de Deus. Então, se eu tenho a verdade, minha casa está em segurança, né? Se eu faço como ele falou, ficar tirando tudo que não agrada a ele, eu vou estar em segurança, né? E se vocês que já saíram de alguma igreja porque deixaram de acreditar na doutrina e foram para o ateísmo, repensa a tua vida. Continua a caminhada com Deus. Você tem aonde segurar, que é a palavra dele, que é a Bíblia. Segura nessa palavra e continua caminhando. Não para de caminhar por isso. Não vai para o mundo, para as festas, para as farras, para as bebedeiras. Agora eu sou livre. Mentira, você está mais preso do que nunca. Né? A gente tem que deixar a mentira sim, mas continuar na verdade. E a verdade de Deus é essa que está aqui. Isso aqui traz para a gente paz, segurança, traz a virtuosidade, tudo que é maravilhoso. Vamos passar por dificuldade? Vamos. Mas vamos superar com a ajuda de Deus. E como é bom, ele fala, feliz é aquele que espera no Senhor. E hoje eu tenho certeza absoluta que isso aqui nos leva de volta à presença de Deus.
Isso aqui nos dá uma vida maravilhosa aqui na Terra, porque a gente vai detectar mentira e a gente vai andar em segurança com o Pai Celestial, né? E é isso que eu tenho para hoje, meus irmãos, que vocês fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.